O Pacto do Medo. Por que Inglaterra e França pararam de se matar após 1000 anos? Imagine um mundo onde o ódio não é apenas um sentimento, mas uma instituição. Por quase 1000 anos, o Canal da Mancha não foi uma via de comércio, foi uma cicatriz aberta que separava dois predadores famintos: Inglaterra e França. Se você voltasse no tempo e dissesse a um cavaleiro medieval em Azincourt ou a um marinheiro de Nelson em Trafalgar que esses dois países um dia seriam aliados, eles ririam antes de atravessar você com uma lâmina. A rivalidade entre Londres e Paris não era política, era biológica. Era o oxigênio que alimentava a identidade de dois impérios. Mas no final do século XIX, algo mudou nos corredores escuros da diplomacia. Algo tão aterrorizante que forçou dois inimigos milenares a apertarem as mãos sobre os túmulos de seus ancestrais. Hoje, no Enigma Global, vamos investigar o mistério por trás da Entente Cordiale e descobrir que a paz mais famosa da Europa não nasceu da amizade, mas de um cálculo frio e desesperado de sobrevivência. Se você acredita que a história que te contaram esconde as verdadeiras engrenagens do poder, inscreva-se no canal O Enigma Global e deixe seu like agora, porque o que aconteceu em 1815 mudou o destino de cada pessoa viva hoje. Para entender o tamanho desse enigma, precisamos olhar para as feridas que nunca cicatrizaram. O ódio entre ingleses e franceses começou antes mesmo de existir um conceito de nação. Ele nasceu no vácuo de poder deixado pela queda de Roma, quando tribos germânicas e celtas lutavam por cada centímetro de lama e floresta. Mas o ponto de ruptura real, a semente de 1000 anos de guerra, aconteceu em 1066. Guilherme o Conquistador, um duque da Normandia, atravessou o canal e tomou o trono inglês. Naquele momento, a Inglaterra se tornou um braço da França, e a França se tornou o pesadelo da Inglaterra. Durante séculos, reis ingleses reclamaram terras francesas como se fossem heranças divinas, e reis franceses tentaram expulsar os invasores da ilha com uma fúria religiosa. Pense na Guerra dos 100 Anos. Não foi apenas uma batalha por território, foi uma luta para decidir quem teria o direito de existir. A França deu ao mundo Joana d'Arc, a Inglaterra deu os arqueiros de longo alcance, e ambos deram ao solo europeu milhões de corpos. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa rivalidade era o motor da evolução europeia. Eles competiam em tudo: ciência, exploração, comércio e, principalmente, na arte de matar. Quando o século XVIII chegou, a luta mudou de escala. Não era mais sobre castelos na Normandia, era sobre quem seria o dono do planeta. Da América do Norte à Índia, das rotas de açúcar no Caribe às selvas da África, se havia um conflito no mundo, havia um inglês e um francês de lados opostos. E o clímax dessa obsessão mútua veio com um homem que quase quebrou a espinha dorsal da história: Napoleão Bonaparte. Para Londres, Napoleão não era apenas um general. Ele era o anticristo, o homem que transformou a Europa em um arsenal contra a ilha. A vitória em Waterloo em 1815 deveria ter sido o fim da história, mas foi apenas o início de um silêncio perturbador. Após a queda de Napoleão, algo estranho aconteceu. O mundo esperava a próxima grande guerra entre os dois rivais, mas ela nunca veio. Durante décadas, o clima era de uma paz armada, um olhar de soslaio através do Canal da Mancha. Mas enquanto Londres e Paris se vigiavam, um novo monstro estava sendo criado no coração do continente. Naquela época, o que hoje chamamos de Alemanha era apenas uma colcha de retalhos de reinos menores, liderados por um estado militarista e frio chamado Prússia. E é aqui que o nosso enigma ganha uma camada de sombra. Os diplomatas ingleses e franceses começaram a perceber que o perigo não estava mais do outro lado do canal. O perigo estava no centro. Se você está fascinado por essa virada silenciosa na geopolítica, verifique se faz parte da nossa comunidade no Enigma Global. E deixe seu comentário abaixo sobre qual país você acha que é o maior rival da história. O ano de 1870 foi o despertador da realidade. A Prússia esmagou a França em poucos meses, capturando o imperador francês e proclamando o Império Alemão dentro do próprio Palácio de Versalhes.
O choque em Londres foi sísmico. Pela primeira vez em 1000 anos, os ingleses perceberam que uma França fraca era um perigo para a Inglaterra. O equilíbrio de poder, a regra de ouro da diplomacia britânica, havia sido estraçalhado. A Alemanha não queria apenas ser uma potência, ela queria o mar, e quem quer o mar, quer o pescoço da Inglaterra. Foi nesse cenário de pânico silencioso que o impossível começou a ser negociado. Imagine o clima nas salas de jantar em Londres e nos cafés em Paris. Homens que cresceram ouvindo histórias sobre como seus avós se mataram, agora sentavam à mesma mesa para desenhar um mapa. Em 1904, eles assinaram a Entente Cordial. Mas não se engane com o nome romântico. Entendimento cordial era apenas um código para pacto de sobrevivência. Eles não se tornaram amigos. Eles apenas concordaram em quem ficaria com qual fatia da África, para que pudessem concentrar todas as suas armas contra Berlim. Foi uma paz nascida do terror compartilhado. Uma aliança de conveniência que forçou dois predadores a dividirem a mesma jaula para enfrentar um lobo maior. Essa mudança de eixo é o que define o século XX. Se a Inglaterra e a França não tivessem parado de lutar, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial teriam terminado com a Europa sob uma bandeira completamente diferente. A união desses dois rivais foi o que permitiu que o mundo ocidental como o conhecemos sobrevivesse. Mas o preço dessa paz foi o esquecimento de 1000 anos de identidade baseada no conflito. Hoje, quando vemos Londres e Paris colaborando na OTAN ou no Conselho de Segurança, esquecemos que essa amizade é uma construção artificial, mantida por uma memória coletiva do medo. A verdadeira lição do enigma global hoje é que o ódio antigo é um luxo que os impérios não podem sustentar quando o amanhã se torna incerto. A paz entre Inglaterra e França nos ensina que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, até que o mapa mude novamente. Se essa investigação te fez ver as alianças modernas com um olhar mais crítico, inscreva-se no Enigma Global e deixe seu like. Porque a história nunca é sobre o que os líderes dizem em público. É sobre o que eles admitem em segredo quando as luzes se apagam. E enquanto você pensa nisso, lembre-se, o passado não morre. Ele apenas espera o momento certo para cobrar a conta.